Olá, querida irmã. Olá, meu irmão. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nesse módulo a gente vai estar tratando de um assunto extremamente importante, os Herodes. Senhores, nós não vamos apenas tratar sobre os Herodes, mas como todos os governadores da época de Jesus, Herodes eram governadores, incluindo Pilatos, que não era Herodes, mas era um governador, assim como os Césares da época de Jesus, tanto o César Augusto, assim como Tibério César, que eram Césares do nascimento de Jesus e do ministério de Jesus, respectivamente. Então, eu estou com uma aula aqui no computador e vou trazer os senhores para cá para o computador para a gente acompanhar a aula aqui junto, tá? Então, vamos para cá para o computador. Então, nessa aula de pré-evangelhos, a gente vai ver imperadores e governadores na época de Jesus, assim, tanto os Césares como os governadores, né? Que inclui Herodes e Pilatos. Como objetivo geral desse módulo, nós temos saber quem foram os imperadores e os governadores da Palestina na época de Cristo. Quando a gente fala Palestina, meus irmãos, a gente entende por terra de Israel, tá? Então, Palestina, alguns chamam até de Judéia, a gente sabe que região da Judéia é diferente de Samaria e Galileia, mas alguns chamam da terra da Judéia, terra da Palestina, terra de Israel, toda aquela região lá da época de Jesus. E os objetivos específicos desse módulo são três. A gente precisa saber as diferenças entre Herodes o Grande e seus filhos Arquelau, Antipas, Filipe tetrarca e Filipe não tetrarca. Olha só, meus irmãos, aqui a gente já viu uma coisa interessante. Existia o Herodes, esse Herodes o Grande era o Herodes pai, e depois tinham outros Herodes que eram filhos dele. Então Herodes acabou virando um título. Então esse homem, Arquelau, Antipas, esse tal de Filipe tetrarca e Filipe não tetrarca eram Herodes também. Filhos de outro Herodes, que era chamado de Herodes o Grande, era o Herodes o pai deles, tá? E aqui nesse objetivo específico a gente percebe também o seguinte, tem alguns nomes, será que eu preciso mesmo estar gravando esses nomes? Senhores, esse a gente vai precisar gravar, tá? Todos esses nomes. Lembra que a gente falou no começo que a gente ia estar concentrando energia, tempo, esforço apenas no que ia estar escrito na Bíblia. Apenas no que ia estar escrito na Bíblia. Então, se algo não está dentro da Bíblia, por mais que seja legal a gente adquirir conhecimento, a gente vai deixar de lado, porque a gente quer primeiro focar no que está na Bíblia. Então, só o que está na Bíblia. Em compensação, se está aqui, é porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, a gente pretende estudar de uma maneira mais aprofundada, de uma maneira mais completa. Então, se a Bíblia trata desses nomes, a gente vai estudá-los, para quando a gente for ler na Bíblia, a gente entender todos eles, tá? Ah, mas a Bíblia cita isso tudo? Cita, senhores. Cita Arquelau? Cita. A Bíblia cita em Arquelau. Cita Antipas? Cita. Mateus e Lucas chamam de Herodes tetrarca. Estão falando sobre o Antipas. E o Filipe, esse tal de Filipe tetrarca, Filipe não tetrarca, cita? Cita. Lucas 3:1 fala sobre o Filipe, o tetrarca, e João Batista fala sobre esse Filipe não tetrarca quando ele vai falar para o Antipas, que é o Herodes tetrarca, e diz assim, olha, você está com a mulher do seu irmão, isso não pode, Deus desaprova isso. Então, quando a Bíblia diz que é o irmão Filipe, é o Filipe não tetrarca. Então, tem dois Filipes citados na nossa Bíblia, nos Evangelhos, que são Filipes diferentes. Dois Herodes, dois filhos de Herodes o Grande, que são Filipes diferentes. Então, isso aqui é muito importante para a gente, tá? A gente vai estudar tudo isso. Vamos continuar aqui. Segundo objetivo específico, entender a inserção dos governadores romanos na região da Judéia e Samaria após Arquelau e quem foi Pôncio Pilatos, porque nessa região da Judéia e da Samaria, a gente vai ver isso com mais detalhes, vai ficar um dos Herodes, que era o Herodes Arquelau, mas depois que ele foi deposto, depois que ele foi banido, entraram os governadores romanos e Pôncio Pilatos foi um deles. Não foi o primeiro, nem foi o último, mas foi um deles, foi o que coincidiu na época do ministério de Jesus. E o outro objetivo específico também é saber quem eram os imperadores de Roma na época em que Jesus nasceu, assim como na época em que foi julgado e crucificado. São dois imperadores romanos diferentes. Nós vamos estudar os dois, tá? Então vamos passar aqui, queridos, a gente tem um texto. Esse texto é muito importante, esse texto é curto, mas ele tem muita informação para a gente. E eu vou pedir aos senhores para que os senhores leiam esse texto. Antes de os senhores lerem, deixa eu comentar uma coisa. Quando a gente tem um texto como esse, que está cheio de data, cheio de nome, cheio de informação, a gente precisa saber ler o texto, senão vai chegar na metade do texto e a gente vai ficar perdido, né? O que é que eu vou precisar tirar desse texto? Tem muitas datas. Quando a gente vai ver as datas, não gravem nem decorem as datas, tá?
Quando vocês verem as datas, vejam quanto tempo mais ou menos é antes de Cristo e quanto tempo é depois de Cristo, para a gente ter uma noção. Se foi próximo da época que Jesus nasceu, se foi próximo da época do ministério, se foi muito depois, muito antes. Então vejam as datas entendendo uma noção. E os nomes, em relação às datas ainda, só onde tem 4 antes de Cristo, essa data a gente vai utilizar muito, é uma data preciosa, então essa você acaba fixando 4 antes de Cristo, tá? 4 antes de Cristo. A gente acaba fixando essa data. E esse monte de nome? Só dê atenção toda vez que ele falar nomes Herodes e os seus filhos, Arquelau, Antipas e Filipe. Toda vez que falar Arquelau, Antipas, Filipe, Herodes, pode dar uma atenção especial. E quando eles falarem o nome Pilatos, tá? Quando falarem o nome Pilatos. Então, queridos, vou dar um tempo, vou pedir para que vocês deem uma pausa para a gente retomar a aula, tá? Então, pode pausar o vídeo agora para ler. Se possível, leiam pelo menos umas 2 vezes, se possível. Pode pausar o vídeo, tá? Ok, meus irmãos, eu vou entender que os senhores já pausaram o vídeo, já fizeram a leitura, pelo menos umas 2 leituras, se possível. Vamos dar sequência, vamos comentar junto agora, vamos agora comentar juntos aquilo que os senhores leram. Vamos lá. A Palestina na época de Jesus. Esse texto veio de um atlas, está aqui, a referência desse atlas. A Palestina na época de Cristo. Quando fala em Palestina, a terra de Israel, a terra do povo judeu, muitos chamam da terra da Judéia também. Né? Sabemos que Judéia é só uma região, mas muita gente chama assim. Então vamos ler junto. Olha só. O Senado romano nomeou Herodes o Grande rei da Judéia em 40 a.C. Então, peraí. 40 a.C., 40 anos antes do ano 0. O ano 0 é praticamente o ano que Jesus nasceu. Mas Jesus nasceu no ano 0? Não, ele nasceu ali entre 6 e 5 antes de Cristo. Jesus nasceu um pouco antes. Ah, mas por que ele não nasceu no ano 0, nasceu antes de Cristo? Não faz sentido. A gente já explicou isso nas aulas anteriores. Foi um erro de calendário, tentou-se calcular, que é o calendário gregoriano. O calendário que a gente estuda foi tentado calcular em cima do nascimento de Jesus, mas houve um pequeno erro. Quando vieram descobrir, a gente já estava vivendo o calendário em muitos locais do mundo. Então, para não ter que modificar tudo, a gente sabe que Jesus nasceu ali entre 6 e 5 antes de Cristo. Isso pode querer confundir, então é importante a gente saber, tá? Isso significa dizer que em 40 antes de Cristo foi praticamente 40 anos antes, né? 30 e poucos anos antes de Jesus nascer. Então, bem antes de Jesus nascer, o Senado romano, do Império Romano, lembra o Império Romano? O Império Romano é aquele império que cercou todo o mar Mediterrâneo, chamava de Mare Nostrum. É aquele que o mar Mediterrâneo grande, o mar grande na Bíblia era apenas um laguinho deles, digamos assim. Era um império fortíssimo que tinha um imperador que geralmente era chamado César, né? Era o dono do mundo, digamos, nesses termos. Era o homem mais poderoso da Terra. Então, o Senado desse império, ele nomeou esse Herodes o Grande para reinar, para governar, para ser líder de determinada região da terra da Judéia. A terra da Judéia a gente entende como a terra da Palestina, bem antes de Jesus nascer, 30 e pouco, ali 40 antes de Cristo. 30 e pouco anos antes de Jesus nascer, em 40 antes de Cristo. Os partos invadiram então a Síria e a Palestina, entronizando o Asmoneu Matatias Antígono. Olha só, como é que a gente vai precisar entender isso? O povo tal invadiu a Síria e invadiu essa terra da Palestina que Herodes governava e colocaram lá, inseriram uma pessoa de outra terra, de outro lugar, chamado fulano, né? Asmoneu Matatias Antígono. Então, veio um povo estrangeiro, invadiu terra tal, invadiu também a Palestina, tirou Herodes o Grande e botou outra pessoa lá no poder. Herodes o Grande não deve ter gostado disso. E o texto continua aqui. Em 37 a.C., no entanto, Herodes conseguiu, por meios próprios, impor-se no trono, governando até sua morte no ano 4 a.C., quando seu reino foi dividido entre seus 3 filhos. Aqui tem muita informação importante. Meus irmãos, olha só, 37 a.C., não para a gente decorar, mas 37 a.C. são quantos anos após 40 a.C.? Vamos pensar. Antes de Cristo, os anos, à medida que vão passando, eles diminuem. 40 a.C., o outro ano é 39 a.C., não é 41, é 39. Por quê? Porque está antes de Jesus, os anos vão diminuindo até chegar no 0. Depois que chega no 0, os anos vão aumentando. 5, 100 depois de Cristo, 200, ano 1000. Estamos no século 21, anos 2000 e pouco depois de Cristo. Por isso que os nossos anos aumentam a cada virada de ano. Mas antes de Jesus eles diminuem. Então 37 a.C. são 3 anos após
40 antes de Cristo, tá? Então 40, 39, 38 e 37. 3 anos depois que aconteceu isso tudo, tiraram, o Herodes conseguiu, por meios próprios, impor-se no trono, colocar de volta no trono, governando até sua morte, então por meios próprios. Isso significa dizer que Herodes, ele provavelmente era uma pessoa que ele levava muito em conta, e a gente vai ver que isso é verdade, levava muito em conta o reinado dele, né, o governo dele. Ele gostava muito de poder, ele estava muito por poder. Mesmo sem apoio, ele tinha sido colocado pelo Senado romano, mas mesmo sem apoio, por meios próprios, ele foi lá, colocou no trono, voltou para o trono, se impôs no trono, no ano 37 a.C., lá, né, praticamente 30 anos antes de Jesus nascer, pouquinho menos, governando até sua morte no ano 4 a.C. Então, olha só, vamos para 4 a.C., isso é importante. 30 e pouco, 40 a.C., lá, 30 e poucos anos antes de Jesus nascer, Herodes o Grande já começou a governar aquela região da Palestina. Saiu governando até o ano 4 a.C. 4 a.C. é 4 antes do ano 0. Mais 4 a.C., Jesus já era nascido ou não era nascido? Jesus já era nascido. A gente não falou que Jesus nasceu ali aproximadamente entre os anos 6, 5 antes de Cristo? Então o ano 4 já é depois. Vamos colocar ali 1 ano e meio, perto de 2 anos depois dos anos 6 e 5 antes de Cristo. Queridos, isso é muito importante, tá? A gente precisa prestar bastante atenção, porque essa informação é muito importante e a gente vai utilizar muito. Então vou repetir essa informação. Vamos prestar bastante atenção e vamos fixar essa informação. Nós temos o ano 0. Antes de Jesus, nós temos os anos mais ou menos ali 6 ou 5 antes de Cristo. E nós temos o ano 4 antes de Cristo, que é aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos depois dos anos 6 a 5 antes de Cristo. Se Jesus nasceu nos anos 6 a 5 antes de Cristo, digamos, e Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo, que é depois, 1 ano e meio a 2 anos depois, qual era a idade de Jesus nessa época? Aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos, tá? Então Herodes morreu quando Jesus tinha ali aproximadamente uns 2 anos de idade, que era 4 antes de Cristo. Aí é importante pra gente. Esse Herodes é Herodes o Grande, tá? Essa informação agora é informação importante pra gente. A gente vai utilizar bastante. E ele diz ainda mais aqui, ó, quando o seu reino foi dividido entre seus 3 filhos. Então toda aquela região da Palestina, que muita gente chama de Judeia, aquela região de Israel, que Herodes governava, quando ele morreu, foi dividida entre 3 filhos dele. O reino dele, do Herodes, né, que chamou de reino, que ele governava, foi dividido entre 3 filhos. Ali tinha 4, quando a gente leu. Um ficou de fora. A gente vai ver por que ele ficou de fora, tá? Herodes não era popular entre os judeus, embora tivesse construído de novo o templo de Jerusalém. Tinha ascendência edomita, seu pai vinha da Idumeia, era muito favorável à política romana e chegou a erigir altares para deuses pagãos. Olha só, senhores, Herodes não era popular entre os judeus. Herodes era um homem mau, era um homem cruel. Existem algumas histórias desse Herodes o Grande. Flávio José fala bem sobre algumas dessas histórias. Então Herodes ele teve 10 esposas, a favorita dele se chamava Mariana e ele matou a esposa predileta dele. Ficou desconfiado dela, julgou de adultério e fez as acusações lá e matou. Ele tinha muito ciúme de tudo que batia de frente com o poder dele, tudo que ameaçava o poder dele, ameaçava o governo dele, ele aniquilava, mandou crucificar muitas pessoas, mandou matar muitas pessoas. Os filhos, né? Existia muito ciúme entre ele e alguns filhos. Ele enviou 2 filhos dele para lá, inclusive filhos de Mariana, para estar em Roma, no Império. Voltaram inteligente. Ele cismou que os meninos estavam querendo traí-lo, desconfiou, mandou matar os filhos. Então, ele matava sem dó, matava sem piedade, era uma pessoa cruel, e ao mesmo tempo que ele era cruel e ciumento com o seu reino, extremamente ciumento com o seu reino, ele era um bom construtor. A gente vai ver muito ainda histórias de Herodes fazendo grandes construções. A fortaleza de Massada foi Herodes quem fez. O Templo de Israel é mais um desses exemplos. E é o que a gente está vendo aqui. Ele diz que ele construiu de novo o Templo de Jerusalém. Como assim construiu de novo o Templo de Jerusalém?
Como Herodes não era popular entre os judeus por sua crueldade e também porque ele tinha ascendência edomita ali daquela região da Idumeia, né? Edomita, povo de Edom, descendente de Esaú e não de Jacó. Ele era muito favorável à política romana e também chegou a erigir altares para deuses pagãos. Então ele não tinha como ter popularidade com os judeus dessa maneira. Mas ele esperto, ele queria de certa forma ter popularidade com os judeus para não ser tão odiado assim. Queria ter popularidade das pessoas que ele governava, então ele reconstruiu o templo. O templo foi construído por Salomão, lá no Antigo Testamento. Depois vieram os babilônios, a gente viu isso aí já nas aulas anteriores. Destruíram o templo de Salomão, as pessoas foram levadas cativas para a Babilônia. Depois, quando os babilônios foram sucumbidos pelo Império Persa, né, com Dario ou Ciro, a gente também viu que alguns estudiosos acreditam ser o mesmo rei. Há divergência sobre isso, mas isso não importa agora. Os babilônios retornaram, o povo hebreu retornou, saiu do cativeiro da Babilônia, retornou para suas terras, né, para reconstruir o templo, reconstruir os muros, reestudar ali aquela época de Esdras, de Neemias. Só que essa reconstrução do templo não ficou aquela reconstrução tão bonita, né? Até o próprio templo de Salomão fez um bom templo, mas a reconstrução não ficou aquela reconstrução tão bonita. Então, Herodes, ele reconstruiu e reembelezou o templo. Então Herodes interviu no templo, embelezou, decorou de uma maneira que o templo ficou muito bonito. Por isso que as pessoas falam o templo de Herodes, né? O templo dos judeus, que era o templo de Salomão. Herodes foi lá, ele construiu, reconstruiu, melhorou, aperfeiçoou, fez uma espécie de reforma, embelezou e o templo ficou muito bonito, muito bonito. A gente vê que na Bíblia os discípulos olham para o templo e dizem para Jesus: nossa, Senhor, olha para cá, que templo, essas pedras aqui, né? Oh, então eles admiravam muito. Aí Jesus disse, né? Em verdade eu vos digo, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Profetizou em relação ao ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, filho do imperador Tito Vespasiano, ia atacar. Isso aí são cenas de capítulos futuros, tá, queridos? Mas isso tudo é para a gente entender o que tem a ver de Herodes, o Grande, o pai, ter construído de novo o Templo de Jerusalém, porque ele não tinha popularidade entre os judeus. Vamos continuar seguindo o texto. A Palestina tornou-se então uma província administrada por tetrarcas, literalmente administrador de uma quarta parte. Na prática, eram governantes mais sujeitos a Roma do que um rei. E aqui a gente vai precisar entender isso também. Olha só. Herodes estava sendo chamado de rei. Ele não era um rei? Não, não era. O rei mesmo era o César, era o imperador. Nós já estudamos, se você não teve a oportunidade de dar uma olhadinha, dê uma olhadinha depois na aula que a gente passa sobre o contexto político da época de Jesus. Nós já estudamos que veio depois do Império Macedônico, o Império Grego, com Alexandre o Grande, veio o Império Romano. Ele dominou toda aquela região em torno do Mar Mediterrâneo, foi um império poderosíssimo. E esse império era governado, comandado por um imperador, que era praticamente o homem mais poderoso do mundo. Esse imperador, ele tinha o título, geralmente o título de César. Só que a terra dele era tão grande, o império, as pessoas que ele tinha dominado era tão grande, região da Espanha, região da Gália, que é a França, a região da Palestina, a região do Egito, região da Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia, região da Síria, região do norte da África. Ele dominou tanta terra que ele não tinha como sozinho governar tudo aquilo ali. Como é que ele ia administrar? Então o que é que ele fazia? Ele colocava várias pessoas, dividia o império dele em vários pedaços, colocou várias pessoas para governar cada região. Então cada governante de cada região era chamado de governador, ou eram os governadores de regiões. E qual era o tamanho delas? Dependia. Se fosse um bom governador, ele ia administrando conforme ele achasse melhor. O César poderia dar mais pedaços de terra para ele governar, mais riqueza. Mas se fosse um mau governador, ele ia diminuindo ou até mesmo bania. Isso aconteceu com um deles. Bania, tirava e dizia: olha, você está governando muito mal, não dá certo não. E o Herodes é um desses governadores. O Herodes o Grande foi um desses governadores que governou a terra de Israel. E a terra de Israel também foi dominada pelo Império Romano. Lembra que a gente falou que o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, eles clamavam por um libertador porque eles eram oprimidos pelos imperadores romanos, pelos militares romanos, pelo império? Então o exército romano estava lá, mas quem governava essa região da terra de Israel, da Palestina ali, tanto Israel quanto regiões vizinhas, era o Herodes o Grande.
Então quer dizer que ele era sujeito, subordinado ao César? O Herodes o Grande era um governador? O imperador era quem mandava no governador? Era. Então esse tal de rei Herodes o Grande, ele devia satisfação ao imperador? Era. Devia. Então ele não era um rei? Não. E por que ele era chamado rei? Porque Herodes o Grande, olha só, queridos, ele agradava tanto ao imperador que o imperador começou a dar quantidades de terras cada vez maiores para ele governar. Então a quantidade de terra que ele governava era tão grande que ele mesmo se intitulava o rei. Eu sou o rei de toda essa terra. Eu sou o rei dos judeus, o rei de Israel. Por isso que ele ficou enciumado quando disseram que o novo rei estava chegando, a história dos magos, dos sábios, ele ficou enciumado e quis matar Jesus. Então, se ele era denominado rei, o Herodes o Grande tinha aquela parte de terra, o imperador deu terra para ele. Por quê? Porque Herodes, além de ser um bom governante, que de certa forma ele era um bom governante, apesar de muito mal, apesar de muito carrasco, ele era um bom construtor. E a gente vai ver daqui a pouquinho que ele fez algumas construções, fez um porto artificial, muito importante para Roma, colocou o nome de Cesareia e dentre outras coisas que ele fazia que agradava ao imperador. Então vamos voltar aqui para o texto, meus queridos. É por isso que ele diz aqui, né, que na prática eram governantes mais sujeitos a Roma do que um rei. Então a gente entende isso aqui agora perfeitamente, né? Ele não era um rei, ele era um governador de determinada região. Vamos continuar o texto. Arquelau, chamado Herodes o Etnarca, então Arquelau também tinha o título de Herodes, era um dos filhos dele, governou a Judéia de 4 a.C. a 6 d.C. Foi exilado pelos romanos depois de várias queixas sobre sua danosa administração. Então vamos lá. A gente viu aqui nessa frase anterior que Herodes o Grande, ele governou até o ano 4 a.C., quando o reino foi dividido entre seus 3 filhos. Então no ano 4 a.C., quando Herodes o Grande morreu, toda aquela região de terra dele ali foi dividida entre várias pessoas. Na verdade, foram divididas entre 4 partes. Das 4 partes, 3 filhos dele, a gente ainda vai explicar isso daqui a pouco no mapa, 3 filhos dele governaram. Arquelau, o Antipas e o Filipe, que era um dos tetrarcas, a gente vai explicar qual. Esses 3 filhos, eles começaram a governar no ano 4 a.C., os 3 juntos. Por quê? Porque o pai morreu. Então Arquelau, chamado Herodes o Etnarca, governou a Judéia de 4 a.C., governou a Palestina, a região de Israel, até 6 d.C. E ele foi exilado pelos romanos depois de várias queixas sobre sua danosa administração. Governou mal, aí vieram os romanos e pegaram e tiraram eles. E disseram, não, você vai ser deposto daí, você vai ser banido. Ele foi banido. O imperador veio, o imperador chegou e baniu o governador, né? Então o imperador é quem mandava em tudo. A administração dele foi danosa, teve várias queixas e ele foi banido pelo Império Romano, né? Foi exilado pelos romanos. Vamos continuar aqui. Um romano governou então a região da Judéia até 41 d.C. O que quer dizer isso? Essa região da Judéia, aqui quando ele está dizendo agora Judéia, essa parte que ele fala aqui de Judéia, que diz, olha só como esse texto pode confundir a gente um pouco, tá? Quando ele disse rei da Judéia aqui, é a região de Israel. Ele estava governando aquela terra da Judéia propriamente dita, mas Herodes o Grande depois, apesar dele ter começado com uma terra bem menor, depois ele começou a governar toda a região da Palestina e região circunvizinha, tá? Mas quando ele já puxa aqui para a Judéia, Arquelau governando a Judéia, e ele governando a Judéia aqui, é a Judéia propriamente dita. Inclusive, não é só Judéia. Judéia e Samaria a gente vai ver daqui a pouquinho no mapa. Então, para não confundir a mente, guarda um pouquinho essa questão de Judéia e vamos aqui para essa data. Um romano governou, então, a Judéia, e Samaria estava junto, até 41 depois de Cristo. Por quê? Essa região aqui da Judéia e da Samaria, meus queridos, é a região que tinha Jerusalém, que era muito tumultuada, todo ano tinha Páscoa, tinha o Templo de Jerusalém. Então era a capital da terra de Israel. Então era uma região difícil de governar, exigia muito manuseio. E vez ou outra a gente viu que as pessoas estavam sempre se revoltando, porque eles não admitiam o governo romano botando suas imposições, ditando as regras, como é que as coisas tinham que ser. Então não era uma região fácil de governar. Então o que foi que o imperador fez? Ele disse, olha, sabe de uma coisa? Naquela terra ali,
Arquelau governou mal, ninguém está conseguindo governar que nem o pai deles conseguiu. E eu vou fazer o seguinte, é uma terra muito complicada, agora eu vou colocar alguém meu, pessoal, da minha confiança. Então as pessoas dele, pessoais, as pessoas que ele tinha por perto, que ele conhecia, eram as pessoas que estavam próximas de Roma, estavam lá em Roma com ele. Então ele pegou uma pessoa lá de Roma e disse, olha, eu tenho uma missão para você. Qual? Você vai lá para a Judéia, lá na terra de Israel, você vai governar aquela região de lá que lá está dando problema. Tá certo, aí ele saiu para cumprir a missão. Então, um romano governou então a Judéia até 41 depois de Cristo. A partir desse momento, 6 depois de Cristo, Jesus já estava na idade adolescente. Saiu o filho do Herodes para governar a região e entrou um governador romano para governar aquela região, tá? E os outros governadores continuaram governando? Continuaram. Os outros filhos de Herodes. Aí eu queria ver isso no mapinha. A gente vai ver, queridos, daqui a pouquinho. Assim que acabar o texto, a gente já vai ver isso no mapa. Para esclarecer mais, porque tem muita informação que está sendo passada aqui. Herodes Antipas governou a Galileia e parte da Transjordânia de 4 a.C. até 39 depois de Cristo. O que eu preciso saber de 41 e de 39? Eu preciso saber que 41 e 39 já foram épocas depois que Jesus já tinha subido aos céus. Ou seja, na época que Jesus estava no ministério dele, foi julgado, condenado, morreu e ressuscitou, e ficou ainda mais 40 dias aqui na Terra, eram esse governo romano, que no caso coincidiu com Pilatos, e também era esse Herodes Antipas, o outro filho de Herodes o Grande. Ele governou a Galileia e parte da Transjordânia, a gente já sabe que é Transjordânia, já explicamos isso nas aulas anteriores, de 4, que foi a parte da Pérea, de 4 a.C., que foi quando o pai dele morreu, Herodes o Grande, até depois de Jesus, tá? Até depois de Jesus. E aí ele fala sobre Herodes Filipe, que esse é o Filipe Tetrarca, ficou com as terras do norte até 4 depois de Cristo. Essas terras do norte que ele fala são as terras de Bazã. Aquele estudo que a gente fez sobre Bazã, sobre o Monte Hermon, Cesareia de Filipe, tem a ver com isso? Tem, totalmente, tá? Cesareia de Filipe, inclusive, tem a ver com esse Herodes Filipe daqui. Por isso o nome Cesareia de Filipe, conforme a gente estudou lá. Ficou com as terras do norte até depois de Jesus também. Ele fecha aqui, queridos, sobre a questão do Herodes o Grande, assim como os filhos dele, e ele vai entrar agora na parte de Decápolis. Ele diz que Decápolis era uma confederação de 10 cidades formada após as guerras de Pompeu, dos anos 60 e pouco antes de Cristo, então muitos anos antes de Jesus nascer, nos anos 70 e pouco, ali perto de 70, 60 antes de Jesus nascer. Teve esse general que estava brigando ali, Roma estava já se tornando império, ele queria ser imperador, dava proteção a seus cidadãos gentios, gentio é todo aquele que não é judeu, geralmente soldados romanos que falavam grego contra militantes judeus e tribos árabes, militantes judeus que os judeus ficavam ali se revoltando sempre. Então Decápolis foram, como o nome diz, 10 cidades, ao menos no princípio, depois aumentou, que foram colocadas ali naquela região transjordânica, perto do Rio Jordão, que era a região formada geralmente por pessoas gentias, não judeus, como se fosse uma espécie de intrusos, né? Os judeus vinham como intrusos, eram povos gentios que, como o texto explica aqui, eles foram uma espécie de cidades-refúgio, né? Cidades-refúgio para os soldados romanos, que provavelmente falavam grego. Isso aconteceu, isso começou a existir desde lá 60 e pouco, 70 a.C. Meus irmãos, esse texto é rico, tem muita informação e, naturalmente, só em uma leitura a gente não vai fixar isso tudo, até porque a gente não vê isso no mapa. Mas a gente vai pegar essa informação agora e vai botar em prática no mapa, tá? Então, o próximo passo agora a gente vai dar uma olhada no nosso mapa. No mapa a gente vai entender quem ficou com o quê. Então, a toda hora a gente vai estar voltando para essas informações do texto, que a gente falou agora, que explicou, que vão ser úteis para que a gente entenda o mapa. Então, vamos partir para o mapa. Vamos lá.